Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos confeitar um bolinho comigo? Aí nesse dia era o Dia dos Pais. Na edição desse vídeo já vai ter passado, né, o Dia dos Pais, mas feliz Dia dos Pais para todos, para quem é pai, que Dia dos Pais é todos os dias, né? Não reparem a minha voz, que aí eu tava com a alergia atacada. Eu fui lavar a cozinha e o banheiro com cloro e acabou atacando minha alergia. Como eu falei, esse tema desse bolo vai ser pro Dia dos Pais. Vai ser um bolo azul e branco. É um bolo de 20 centímetros, que serve de 20 a 25 fatias. O recheio dele é creme de maracujá. E a massa é a massa tradicional. Eu bati bem o meu chantilly, já de propósito. Como vocês viram aí, ele ficou bem poroso. Eu bati bem ele porque eu queria dar um ponto nele com o leite condensado, para poder ele ficar com um gostinho de leite condensado. Eu peguei um pouco do chantilly, gente, passei na tábua para colar o bolo. Mas não deu muito certo não, mas na frente vocês vão ver por quê. Aí eu coloquei o leite condensado, aí dei o ponto, ele ficou bem lisinho, tá vendo? Ficou um chantilly bem lisinho. Só lembrando pra vocês, gente, que o chantilly, ele tem que, pra você dar o ponto nele com leite condensado, ele tem que estar bem poroso, tá? Você tem que bater bem ele, depois você só vem dando o ponto com leite condensado, o leite condensado de preferência gelado. Aí tá minha massa, eu já tinha deixado ela prensada de um dia pro outro. Eu vou confeitar esses 3 bolinhos aí, mas só que na verdade eu só filmei um. Eu não filmei os outros 2, só filmei esse daí. Que eu tava com pressa, era Dia dos Pais, eu tinha ainda que ir almoçar com meu pai. Aí quando a gente filma, gente, requer tempo nosso, né? Porque mesmo que depois venha a edição, mas você tem que parar, você tem que pausar. E requer tempo. Nesse dia aí eu não tava, eu só filmei um. Só esse bolo aí de 20 centímetros, os outros 2 são de 15. Mas é a mesma massa e o mesmo recheio. Aí eu coloquei aí na tábua o bolo. Aí, como vocês estão vendo aí, a parte de baixo dele ficou um pouquinho de ressalto de massa. Aí eu fui cortando. Porque se eu passasse o chantilly com essa rebarba aí de massa, ia ficar parecendo e eu ia ter que pôr muito chantilly. Não ia ficar legal. Aí eu preferi cortar esses pedacinhos. Aí tirei, joguei fora e deixei ele bem lisinho, só pra mim vir com a pré-camada. Aí, tá vendo, gente? Eu coloquei o chantilly no fundo pra grudar, mas só que eu não tava segura com esse chantilly. Parecia que o bolo tava andando. E como a cliente ia levar o bolo pra casa dela andando, ela veio buscar andando, eu fiquei com medo de repente, ela deixar cair. Aí eu tirei, passei o bolo pra outra tábua, derreti um pouco de chocolate. Porque eu tinha esquecido de deixar recheio guardado da sobra para poder, a sobra do recheio para eu poder colar na tábua. Aí eu derreti o chocolate branco fracionado. Aí vou passar na tábua para poder colar esse bolo. Você derrete 30 segundos no micro-ondas, vai ficar assim líquido, aí passa na tábua e cola o bolo. Aí uma dica boa para vocês que esquecerem de deixar uma sobrinha do recheio ou não tem glucose. Se tiver chocolate, é só passar o chocolate que ele gruda, tá, gente? E gruda bem mesmo, porque a friagem do bolo vai fazer o chocolate
endurecer. Aí vai ficar durinho a camada entre o bolo e a tábua. Não corre risco de escorregar, não. Aí eu passei pra tábua. Aí ficou super firme. Nos outros bolos também eu fiz isso. Inclusive no bolo que eu fiz pro meu pai, eu fui de Uber pra casa da minha mãe e do meu pai e o bolo não escorregou. Foi tranquilo. Aí eu tô enchendo a manga de confeitar pra poder fazer uma pré-camada. Aí esse bolo aí, tá vendo? Ele tá bem com bastante farelo na lateral. Então eu tenho que passar a pré-camada. Porque senão na hora que eu for espatular, esse farelo vai fazer soltar todo o chantilly na espatulagem. Aí eu passo um pouquinho em volta só pra fazer a pré-camada mesmo. Aí vou espatulando em cima, na lateral. Pré-camada é só um pouquinho, tá, gente? É bem fininha mesmo, é pouco chantilly. Não precisa botar muito chantilly na pré-camada, não. Quanto mais você raspar, melhor, tá? Pra sua pré-camada, porque vai grudar o farelo no bolo. E quando você vir com o chantilly pra poder dar a camada final, esse farelo não vai soltar. Tá? Eu passei rapidinho a espátula e tô tirando aí as quinas. Nem precisaria tirar essa quina, porque vai vir a outra camada ali, mas é bom, né? Pra não ficar muito chantilly. Não reparem a minha voz não, tá, gente? Aí eu já tinha finalizado tudo. Eu pensei que tinha gravado eu passando o chantilly azul e o branco, mas não gravou. Aí eu passei, né? Finalizei a camada do chantilly. Aí agora eu estou espatulando. Esse azul eu não mostrei, eu tinha mostrado, achei que tinha mostrado, mas não apareceu, é o azul normal, tá, gente? O que que eu fiz? Eu botei um azul mais escuro, querendo fazer um degradê, mas não dá pra aparecer muito por causa da luz, né? Mas se vocês perceberem bem, embaixo tá um azul um pouco mais escuro que em cima. Aí conforme eu vou passando a espátula, o de cima vai clareando. Vai ficando mais claro. A inspiração que a minha cliente tinha mandado pra mim era um degradê, mas só que era uma cor mais forte, um azul mais forte. E eu não ia conseguir chegar naquele tom, porque eu não sei qual o corante que a pessoa fez, usou. Aí eu preferi fazer assim, falei com ela, né, que ia ficar parecido, não ia ficar um azul idêntico àquele. Sempre tem que avisar o cliente, tá, gente? Que não tem como ficar a mesma cor. No máximo que a gente pode fazer é tentar chegar perto daquela cor. E o cliente tem que entender, né? Porque a gente não sabe qual é o material que o outro confeiteiro usou, qual é o corante. Pegam lá o bolo de inspiração e manda pra gente. E a gente tem que tentar fazer uma cor aproximada. Aí eu tirei a esquina, aí esse borrifadorzinho é de água, eu achei que ficou um pouco poroso. Aí eu borrifei água em volta dele. Também é outra dica muito boa, tá, gente? Quando você vê que o chantilly ficou muito poroso, é só borrifar água na lateral dele e passar a espátula que vai ficar maravilhoso. Aí eu passei essa espátula dentada
e fui fazendo um zigue-zague, tá vendo? Vou fazendo tipo wafer cake, com a espátula para cima e para baixo, minha mão parada e a espátula para cima e para baixo, para poder fazer esse detalhe aí. Eu achei lindo esse detalhe, parece até o mar. Para quem quer fazer aí o tema Moana, sereia, ficou muito legal esse degradê, essa espátula com esse zigue-zague. Daria para me fazer com pincel também, mas o pincel não ia ter o mesmo resultado. Aí ficou muito, muito lindo. Eu gostei muito desse resultado com a espátula. Parece até o fundo do mar. Aí eu tô limpando a tábua, a parte de baixo, o azul. Aí como é um bolo de homem, né? A gente não pode enfeitar muito, botar muito glitter, muita coisa assim, porque é um bolo masculino, né? Apesar que tem bolo que a pessoa gosta e a gente faz o que a cliente manda. Mas geralmente o homem é mais simples, os bolos de homem são mais simples. Não tem muita decoração assim excessiva. Aí eu já tinha acabado, aí eu fiz uma espiral em cima com a minha própria espátula. Hoje eu não quis usar o pincel, usei a espátula, fazer diferente para vocês. Aí eu tô colocando o topper de Feliz Dia dos Pais. Só vai esse topper em cima e o da lateral. Aí eu tirei a luva, porque a luva atrapalha a gente colocar o topper e pode manchar também. Por mais que a gente seque a mão, a luva sempre fica um pouquinho de água. Então eu aconselho tirar a luva, quem trabalha usando luva. Tira a luva antes de colocar o topper. Seca a mão, ou lava a mão. Lava e seca bem, para não manchar. Que teve bolo que eu já coloquei com a luva e manchou. Aí eu botei, aí na lateral é uma gravata, imitando uma gravata. Aí eu coloquei, né, as gravatinhas e agora eu vou colocar as pérolas em cima. Eu achei que ia ficar legal com essa pérola prata, porque se eu colocasse uma pérola dourada ali não ia ter muito sentido, porque não tem nada amarelado no bolo. Então a prata ela combina mais com branco, entendeu? Com preto, a prata também combina. Se o bolo tivesse alguma coisa amarela, se ele fosse azul e amarelo, em vez de ser azul e branco, poderia jogar a prata dourada, a pérola dourada. Mas como é azul e branco, eu achei que ia combinar mais a pérola prata. Aí eu joguei só em cima mesmo, porque eu achei que na lateral não ia ficar legal. Ia acabar com esse detalhe aí. Ficou um detalhe tão bonito na lateral. No rodapé, né? Eu achei que não tinha necessidade de colocar no rodapé, até porque a inspiração que ela me mandou não tinha pérola no rodapé. E ficou assim, gente, o resultado. O que vocês acharam? Curtam, compartilhem, se inscrevem no canal e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.